E hoje eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha expedição OVNI realizada na Califórnia no final do mês de novembro desse ano, onde eu pude ir ali, fui convidado para o evento da Fundação Sol, que é um evento organizado aí por um cientista da Universidade de Stanford, que é o Gary Nolan, e reúne aí políticos, cientistas, militares que estão aí à frente da revelação OVNI nos Estados Unidos. Então eu vou mostrar para vocês os bastidores aí desse evento, as informações principais que foram faladas lá, porque ainda não saíram os vídeos, deve sair lá só no mês de março, os vídeos da Fundação Sol, com as palestras, e as vigílias que eu fiz também lá no Oceano Pacífico, no litoral da Califórnia, que eu vou mostrar para vocês também algumas filmagens. Então deixa eu colocar aqui para vocês já a apresentação que eu fiz aqui para vocês. E aí tá o slide aí, né, mostrando o encarte aí da Fundação Sol, do simpósio do ano 2024. Esse é um simpósio que ele é anual, que fala ali sobre pesquisa, política, tecnologia e educação sobre o tema dos chamados fenômenos anômalos não identificados, que é o termo que o governo dos Estados Unidos utiliza hoje. Então aí a capa aí é da vista ali da Golden Bridge, ali no litoral em São Francisco, onde foi realizada aí esse simpósio, né? Um local belíssimo ali. De cara e para a Bahia ali de São Francisco, Oceano Pacífico. Aí uma imagem, um videozinho da enseada lá. Alguns seguidores aí já devem ter visitado lá o local, já devem conhecer. Eu nunca tinha visitado. Um local aí muito bonito. Ali onde foi realizado o simpósio, na zona portuária ali de São Francisco. E algumas fotos aí com o pessoal, com o Matt lá, que é um jornalista que está por dentro aí do que está acontecendo. O deputado da Zaccaua, o diretor da MUFON, o Paolo da Itália, da ICER, a Beatriz Villarroel, pesquisadora astrônoma espanhola. O meu amigo jornalista alemão também estava ali. E seguindo aqui, vamos lá então para o que foi falado lá, né? Começou aí com o Tenente Ryan Graves, piloto aposentado aí da Marinha dos Estados Unidos. E aí ele coloca aqui que o seguinte, ele falou sobre uns casos envolvendo os pilotos, né? Ele estava junto com a Leslie King, jornalista aí que publicou aquela peça principal no jornal New York Times em 2017, revelando o programa OVNI nos Estados Unidos. E aí o Ryan Graves fala ali de um caso junto com a Leslie King que tinha um OVNI no céu, que ele era mais escuro. O céu em torno desse OVNI, né? Ele era mais escuro do que o céu que estava naquele ambiente, ou seja, parecia que aquele OVNI estava saindo de um buraco ali de outra realidade, onde tinha um céu diferente, que era um céu mais escuro, e em torno do OVNI a atmosfera estava distorcida também, como se ele tivesse vindo através de um portal ou algo do tipo de uma outra realidade. E a Leslie King pesquisou aí esse incidente, comentou ali com o Ryan Graves. Falaram também aí de um caso em que um piloto viu um OVNI muito de perto, ele achou que estava ficando louco, e o próprio piloto decidiu fazer um teste toxicológico, antidrogas ali, para ver se não tinham colocado uma droga na bebida dele, ou na comida dele, enfim, ele achou que estava ficando doido aí, por ter visto aquilo, e o cérebro dele não conseguia compreender aquilo, né? Então o Ryan Graves até comentou, né, que os pilotos têm que ser treinados, preparados, né? Você não quer ter um piloto, tudo que você não quer é estar no avião com um piloto que está ali achando que está ficando maluco, né? Achando que ficou louco por ter visto um objeto desse. Hoje os treinamentos de piloto não prevêem esse tipo de incidente, né, acontecendo. E aí falou então sobre capacitação desses pilotos. E há uma lei de segurança de voo ainda pendente de aprovação na Câmara, que foi submetida pelo deputado Eric Burlison, e que ela prevê ali que todos esses casos envolvendo os pilotos, eles têm que obrigatoriamente ser reportados, e esses dados têm que ser públicos. Então é uma coisa que eles estão lutando por isso. Em seguida a gente tem o almirante Tim Gallaudet, também da Marinha dos Estados Unidos, já aposentado. Foi diretor do NOAA, é assessor da Casa Branca para assuntos oceanográficos. Uma das principais autoridades sobre oceanos aí dos Estados Unidos.
Ele fala que os diversos militares que ele conversou viram OVNIs entrando e saindo dos oceanos, que isso é muito comum. Ele falou sobre os sonares, né, que são aqueles radares. O radar usa onda eletromagnética, né? O sonar emite aí som, né, no oceano, onda acústica, para poder... o equivalente do radar para as águas, né? E ele fala que os sonares que os Estados Unidos têm hoje são tão modernos que consegue identificar até o modelo do submarino que está passando ali, porque ele tem altíssima resolução, então ele conseguiria também identificar ali o formato das naves que estão passando, enfim, dos OVNIs que passam. Então ele fala que há dados que o governo tem trancados muito bons em altíssima resolução desses objetos. Os chamados usos, objetos submarinos não identificados, que hoje também está dentro da sigla aí do AP. Ele fala que há uma anomalia ali em mapa de satélite na Baixa Califórnia, no sul da Califórnia, mas que ele pesquisou muito isso e viu ali com diversos pesquisadores que há uma explicação natural geológica para aquilo. Não seria uma base. Muita gente achou que poderia ser uma base ali subterrânea de OVNIs, embaixo do oceano, mas não é isso. Ele falou que a explicação ali é natural. A gente sabe sim que tem um outro local ali na Baixa Califórnia, próximo à ilha de Guadalupe, onde esses OVNIs entram e saem o tempo todo. Ele fala que foi indicado pela Marinha para dirigir o ARO. O ARO é um órgão de investigação do governo oficial do governo dos Estados Unidos, órgão de investigação de OVNIs, né? Oficial do governo dos Estados Unidos. E ele quer ser o diretor do ARO porque a Marinha tinha indicado. Mas ele falou que não foi porque era um nível de remuneração GS-14, era menor do que ele tinha. E aí, como ele era almirante, ele ia ter um superior que ia ser menor do que ele, ou igual ao posto dele equivalente de almirante, então não fazia sentido. E o diretor do ARO acusou o Gallard de pedir emprego para ele, que ele me desmentiu, falou que não faz sentido nenhum. Ele que foi convidado pela Marinha para dirigir o ARO no lugar dele. Ele foi bem claro em relação a isso, mas acabou não indo por essa questão de remuneração e liderança também, né? Ele ia liderar pessoas, ia na verdade ia ser liderado por pessoas ali abaixo em hierarquia e posto em relação ao posto dele de almirante. E o plano de revelação, ele falou que precisa começar na Casa Branca. Ele acha que é assim que a revelação tem que acontecer. Começa na Casa Branca e no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. E hoje ele próprio comentou no passado que o Biden e o Jake Sullivan, que é o Conselheiro de Segurança Nacional, são totalmente contra a revelação OVNI, né? E por isso que não aconteceu esse assunto no governo lá na Casa Branca, não deslanchou esse ano. E várias legislações estão acontecendo, os deputados estão colocando leis para poder derrubar OVNIs. Tá no céu, você derruba. Lá em New Jersey, muita gente falando nisso, né? E ele é totalmente contra isso, a gente nunca sabe a reação que esses OVNIs podem ter a um ataque. Pelo contrário, a gente sabe que historicamente teve algumas reações não muito agradáveis, inclusive até com desaparecimento e morte de pilotos. Tem o Stephen Finley, que é um pesquisador de estudos religiosos, e ele colocou uma passagem interessante no Islã. No Islã, alguns textos que dizem ali que anjos, né, anjo, o significado de anjo em religião, principalmente na cristã, é o mensageiro, né, quem traz uma mensagem. E esses anjos, pro Islã, em alguns textos, seriam cientistas que vieram na verdade, não com uma mensagem, mas com o conhecimento tecnológico. Né, ele faz uma associação, obviamente, de que alguns anjos poderiam ser inteligências não humanas, que muitos chamam de alienígenas. Então, isso é uma coisa interessante. E será que algumas dessas inteligências estão vindo aqui para trazer tecnologia? E a gente sabe que o governo dos Estados Unidos tem aí esses OVNIs guardados, e dizem que alguns deles foram evocados por meio de um ritual, por meio de um chamamento. Seriam os anjos, entre aspas, né? Claro que anjo é um nome, né? É um termo religioso, mas será que esses seres, essas consciências materializaram essas tecnologias aqui para trazer para a gente em troca de alguma coisa? E aí uma palestra muito aguardada, o Dr. Eric Davis, muitos anos sem falar, físico do governo por muitos anos, foi um dos principais pesquisadores do Rancho Skinwalker, contratado de Bigelow, trabalhou aí muitos anos para o governo com métodos de propulsão alternativos,
e fusão nuclear, enfim. E outros sistemas de propulsão aí bem diferentes. E aí o antigravidade, enfim. E aí o Eric Davis fala da existência dos PIDs. Os PIDs são documentos de ação de emergência presidencial. Eles teriam sido criados por Eisenhower para poder manter o segredo OVNI longe dos políticos. Então você cria lá uma PID sobre OVNIs e ali dentro a PID ela protege qualquer um de chegar perto. O presidente fez um decreto emergencial, qualquer um é impedido de chegar perto, inclusive políticos. Você pode ter programas ali dentro de pesquisa de OVNIs que não vão ser descobertos. Então o segredo dessa forma é protegido, a lei de acesso à informação não chega nessas PIDs. Então ele falou que é uma das coisas que tem que ser combatidas aí. É isso aí que foi criado, esse mecanismo criado por Eisenhower e que acabou virando um monstro. Ele confirmou a existência do programa, que seria o programa de GRVAC Recuperação de OVNIs, com o executivo das empresas privadas, provavelmente talvez Lockheed Martin, que é uma das que teriam nessa tecnologia recuperada. E ele fala que somente os presidentes confiáveis foram informados sobre OVNIs, como Nixon, o Reagan, o Eisenhower, o Carter, o Bush, né? E ele fala que alguns presidentes não são dignos, né, de saber sobre isso. Os oficiais de inteligência tratam eles como oficiais temporários, né, membros que foram eleitos ali pelo povo, mas que são funcionários temporários e não têm o direito de saber, ou não são confiáveis para saber, como por exemplo o Trump, que poderia falar para todo mundo. E o fato é que o Carter acabou de falecer, né? E ele era um dos que foram informados aí sobre toda a natureza do fenômeno. Ele soube de tudo, foi brifado de tudo. Ele tinha a promessa que ia revelar na época. E quando ele vira presidente, ele não revela nada. Muitos falam que ele ficou muito chocado aí com a realidade do fenômeno e por isso decidiu não revelar. Mas fato é que ele acabou de falecer e nada revelou. E o Eric Davis fala que o Carter era um dos que sabiam sobre o fenômeno. Ele fala que o Trump foi informado apenas do problema UAP, o problema dos fenômenos anômalos, que olha, tá afetando a segurança nacional, tá perseguindo caças, aviões, não sabemos o que é. Basicamente isso que ele foi informado. Agora a natureza, o que eles sabem realmente lá no fundo, o Trump não teria sido informado. Ele foi informado só do básico. Ele falou que o Lakatsky, que é o principal engenheiro de mísseis dos Estados Unidos, né, de foguete, que liderou as pesquisas do ALSAP, que pesquisou o Rancho Skinwalker, ele fala que o Lakatsky pesquisou uma dessas naves. O Lakatsky seria testemunha direta, né? Inclusive o Lakatsky fala que entra em uma dessas naves, ele tem ali, a nave é pequena, quando ele entra parece um estádio de futebol lá dentro. E fala que pesquisou e não tinha nenhum sistema de propulsão ali dentro. A nave era uma casca, né? E aí a gente vem naquela teoria de que muitas desses OVNIs podem ser materializações, não necessariamente aquela tecnologia funciona aqui pra gente na Terra. Aquela tecnologia só funciona quando ela está sob influência de uma inteligência ali, como se fosse uma mão invisível fazendo ela funcionar. Agora ela não é uma tecnologia de fato. Então ela parece uma tecnologia, mas no fundo tem algo a mais ali. E aí o governo só consegue aproveitar alguns pedacinhos, né, daquilo ali que é tecnologia, o material e outras coisas. A eletrônica, mas como fazer voar parece que eles não sabem ainda. E fala que o David Grush sofreu uma violência física. Ele fala que testemunhas aí sobre OVNIs sofreram violência física. E isso é feito ali pelas empresas contratadas, né? Lockheed Martin e outras contratadas do governo. Esses agentes dessas empresas que, para proteger o segredo, fazem esse tipo de violência contra as pessoas. E o David Grush teria sido um deles. Outra palestra muito aguardada do Kirk McConnell. O Kirk ele foi assessor dos comitês de inteligência e forças armadas, os principais comitês que sabem todo o segredo dos Estados Unidos, no Senado. Ficou décadas, quase 40 anos aí nessa posição. Ou seja, sabe muito mais do que muito senador ali que passou por lá. Ele fala que os políticos tinham uma teoria para criar o aro e quando o aro nasceu virou uma outra coisa, não era o que eles escreveram. Eles estão decepcionados com isso. Aquela questão da teoria e a prática, né? O aro acabou sendo controlado ali pelo Pentágono, pelo governo, que usou a própria legislação em favor. Eles sempre fazem isso, né? Usam a própria legislação escrita pelos políticos
e distorcem em seu próprio favor, né, para manter o segredo. O McConnell falou que o Eric Davis e o Hal Puthoff, que é outro físico do governo, deram um briefing sigiloso sobre o programa para o SASC, que é o Comitê de Forças Armadas do Senado. O programa, lembrando que é o Programa de Engenharia Reversa e Recuperação de OVNIs. E posteriormente, com a ajuda do Mellon, houve também esse mesmo briefing sobre o programa do Eric Davis e do Puthoff ao Comitê de Inteligência. Então, tanto o SASC quanto o SSI, são os comitês mais importantes do Senado, sabem, os políticos que estão ali dentro, sabem sobre o programa de recuperação e engenharia reversa de OVNIs hoje. Ele diz que não há dúvida, então, de que há um programa de engenharia reversa de tecnologia não humana de origem desconhecida de fora da Terra, o termo bem que estão utilizando, né? Engenharia reversa de tecnologia não humana de origem desconhecida de fora da Terra. Ele fala que há muita documentação além dos testemunhos e que o Lakatsky é uma testemunha-chave. Então o pessoal fala, né, só tem disse-me-disse, fala pessoa que eu ouvi de alguém que falou. Não, há muita documentação e essa documentação hoje é sigilosa. Mas foi entregue aí aos políticos. E reitera ali que o David Grush, que há membros que sofrem violência física, testemunhas que sofrem violência física, muitos não vieram testemunhar por conta disso, não vieram a público por conta disso, com medo até de morrerem. E aí, agora o Coronel Carnell, que seria uma testemunha direta dos programas de engenharia reversa e recuperação de OVNIs, ele fala quais são as linhas de esforço para poder revelar o assunto para a população. Eu vou colocar as principais aqui. Há uma linha de esforço de humanidade, em que ele fala que precisamos formar acadêmicos que tenham conhecimento sobre o UAP, o TUO, que são tecnologias de origem desconhecida provenientes dessas inteligências, e o NHI e NHI, que seriam as inteligências não humanas. É preciso formar professores acadêmicos de universidades para pesquisar isso. Ele fala sobre a questão ética, que haveria uma hierarquia de seres, né? E aí muita gente faz analogia com as religiões que colocam ali anjos e demônios como hierárquicos, né? Como você tem ali, por exemplo, anjos até chegar nos serafins e querubins, e também na hierarquia de demônios, enfim, que também teria uma hierarquia. Você tem a hierarquia também de seres que teriam essa inteligência não humana, diferentes tipos de seres. E a questão ética, né? Como que a gente interage com essas hierarquias, né? É uma cadeia alimentar, tanto do nosso lado para eles, quanto deles para o nosso lado. Será que eles podem entrar em conflito conosco, nós com eles, por conta onde estamos dentro dessa hierarquia? Enfim. A história, né? Quando começou a interação com inteligências não humanas, em que ponto aí do passado isso começou, a escrever a história sobre isso. Antropologia, qual é a característica, né, dos observadores que conseguem, das pessoas que conseguem ver esses seres, esses OVNIs de perto, elas têm alguma coisa especial? A religião, quais são os efeitos das inteligências não humanas na religião? E aí ciências naturais, que é uma outra linha de esforço. A física, a biologia, a matemática. A engenharia de materiais, né? Como fazer as ligações dos átomos para gerar a função requerida. Ele e o Nolan comentam muito que uma coisa é você colocar ali átomos, o magnésio, o silício, o titânio, o bismuto, para criar uma nave dessas, né? A outra é você ter condições tecnológicas de engenharia necessárias para agrupar esses átomos da forma que você precisa para gerar aquela função especial tecnológica. Então, o que eles falam é uma analogia com câncer, né? Dependendo ali de como as células são organizadas, você tem uma função que é realizada, né, biologicamente. É a mesma coisa para materiais, né? Depende de como os átomos são organizados, aquele material vai ter uma propriedade especial. E hoje a gente não consegue fazer essas ligações a esse nível, né? Criar os materiais a nível atômico ainda para fazer isso que eles encontram nesses materiais dos OVNIs. Por isso que na análise de OVNI é importante não só ver os elementos que estão ali, mas ver como que esses átomos estão ligados. Essa é uma coisa que o Nolan tem feito aí com Jacques Vallée. Há uma outra linha de esforço de indústria e sociedade, a parte política, né? Como se coordenar para fazer a revelação, como que o Carnell se coordena ali com o Gary Nolan, que é cientista, que se coordena com o jornalista Tucker Carlson para fazer isso de forma coordenada, com os políticos.
A propriedade intelectual, né? Se você tem uma tecnologia de origem desconhecida, um OVNI que caiu ou apareceu, ou um corpo de uma inteligência não humana no seu quintal, de quem que é isso, né? Isso é do governo? É seu? Negócios, como colaborar, fazer colaborações, acordos entre o governo e as companhias para fazer engenharia reversa dessas tecnologias. Economia, como você pega uma tecnologia vinda de um OVNI, de um AP, de um TUO, e você coloca isso no mercado para o público. Inclusive, muita gente fala, né, que a tecnologia que está vindo aí desses OVNIs recuperados poderia ter ajudado já a população de muitas formas, né? Isso foi trancado. A economia, como introduzir as tecnologias de origem desconhecida no mercado. É isso que eu estava falando, desculpa, repetir. Integridade, a diplomacia ou manipulação da sociedade pelas NHI. Ou seja, será que as inteligências não humanas estão manipulando a gente? Estão manipulando a nossa religião? Estão manipulando a nossa sociedade? Como a gente ter uma diplomacia? Como manter uma diplomacia para não ter uma guerra com essas inteligências? E o comércio, negociações com as inteligências. A gente sabe que o governo dos Estados Unidos tem essas naves. O que será que nós demos em troca para garantir essa troca? Esse comércio? O que será que foi dado por nós, pelo governo, para essas inteligências? Aí tem uma outra linha de esforço que é o setor privado, né? Como que a gente cede uma tecnologia de origem desconhecida, um tool que está com o governo para o setor privado e para as universidades pesquisarem? Leis para poder fazer isso. Incentivos econômicos, né? O que você vai dar para uma empresa pesquisar uma tecnologia dessa? Sabendo que é muito difícil, vai ter um investimento muito grande para você pesquisar e pode ser que você nem descubra como é que funciona. Como é que você incentiva isso? Como que você fala para essas empresas que realmente aquilo é de uma inteligência não humana? É de fato uma tecnologia de fora da Terra? E segurança, como permitir a exploração segura dessas tecnologias, tendo em vista que alguém pode usar isso para fazer uma arma, por exemplo. Tem uma última linha de esforço que é a medicina, que é a saúde mental, como manter a saúde das pessoas pós-choque ontológico, que é o choque de você descobrir que a gente não está sozinho aqui no universo, que é uma inteligência muito mais perspicaz que nós. Como você manter a saúde mental das pessoas. A pesquisa. Quais são os efeitos fisiológicos e neurológicos causados por uma proximidade nossa com essas inteligências, com esses veículos? A gente sabe que muita gente foi queimado, muita gente sofreu danos aí, até sequelas permanentes. Pega a Operação Prato, né? Tratamento, como fazer o diagnóstico, o tratamento, e ele fala dois termos aqui muito interessantes: gravidez fantasma e implantes alienígenas. E quem está falando isso não é nada mais do que o Carnell, que está por dentro disso tudo no governo dos Estados Unidos. Será que teve aí gravidez fantasma realizada por essas inteligências, algum experimento genético? Assim como esses implantes? O próprio Elizondo vem falar de implantes anômalos aí em militares, após encontro com essas inteligências. O próprio comandante Urangê Holanda falava que tinha implantes, pesquisando a Operação Prato aqui no Brasil. E ele fala também da pesquisa do potencial humano. Quais são os limites para o cérebro, né? Onde começa a consciência, a subconsciência, a consciência coletiva. Esses dias saiu aí um experimento de humanos ali tentando mover um objeto e as formigas fazendo o movimento de um objeto parecido, né? Você vê como é que a consciência desses insetos ela age ali, né? É o hive mind, né? Essa consciência coletiva para proteger ali uma colmeia, por exemplo. Imagina se a gente, como humanos, se nós conseguíssemos sintonizar entre todos para ter uma consciência dessa e criar alguma coisa, né? O poder que isso teria. E ele fala também do treinamento desse potencial, né? Como você desenvolve habilidades extraordinárias, a visão remota, a espionagem psíquica, que é o governo dos Estados Unidos e a União Soviética fazem em pesquisa há muitas décadas, que é uma coisa que eu vou colocar aqui cada vez mais no canal, que é muito importante. Os conhecimentos, a gente não conhece a consciência humana e nem uma fração pequena das potencialidades da nossa consciência humana e do que ela pode fazer, né? E aí ele mostrou esse mesmo slide, esse é o slide do plano de revelação.
do governo dos Estados Unidos, que o Coronel coloca. E ele mostrou esse mesmo slide. Qual a diferença do slide para esse, do slide desse ano, né? Lembrando que lá era proibido tirar foto e fazer vídeo, então não tem esse slide ainda. Mas ele tirou as datas, você vê que tinha ali, a gente estaria hoje ali no ano de próximo ano de 2026, que a gente está na fase de correlação de assinaturas, que a gente começar a ter os dados. E aí tem ainda envolvimento do governo, tem a parte de humanidade, ciências naturais, indústria e sociedade. E o governo vai cada vez mais saindo de cena lá em 2030, né? Quando você, de fato, caracteriza a performance, você sabe o que é aquilo, você sabe os dados, você tem os dados, você analisou com a ajuda das universidades, pesquisadores. E aí o governo meio que sai de cena para a gente poder chegar até o contato, que é a fase 5, que é o engagement. O contato com essas inteligências. O que ele tirou, né? Ele tirou a parte das datas, né? Então essas datas estão muito incertas. Então ele tirou do slide esse ano. E ele incluiu uma linha de esforço E, que é a linha de medicina que eu comentei agora no último slide. Aí só tem 4, só vai até a D, setor privado, mas ele incluiu uma linha E. E qual o objetivo disso tudo? É você ter aquela elipse azul ali no final, que é você evitar a revelação catastrófica, né? É você ter a revelação controlada, que é preparar a população para isso. Preparar as universidades, preparar o restante da população para você não ter um surto coletivo aí sobre essas inteligências, né? Então ele tirou as datas e colocou uma linha de esforço nova no slide desse ano. A gente assistiu também uma sessão especial, foi a primeira sessão exibida sobre o documentário O Programa, do James Fox, sobre o programa de recuperação e engenharia reversa de obras. Vai ter uma matéria no canal, provavelmente semana que vem, sobre isso. E as vigílias, né? Acabando aí a Fundação Sol, eu fui fazer as vigílias e aí eu tive um problema que foi o clima, né? Muita neve nos principais pontos mais altos. E eu não pude fazer as idas às montanhas, às serras que eu estava planejando fazer vigílias por conta disso. Muito perigoso, os carros andando de corrente nessas serras por causa da neve. E o ambiente hostil ali não deu para ir por conta de segurança. Então eu tive que usar aí o ponto usar um dos pontos que eu tinha programado e fazer todas as vigílias ali, que era esse ponto em Muir Beach. Ali um ponto belíssimo, você está quase dentro aí do Oceano Pacífico. Que é esse ponto que está na imagem, foi daí que eu fiz as vigílias. Esse ponto ele está aqui, né? Muir Beach Overlook. Ele está bem no meio de uma... Você atravessa ali a Golden Gate Bridge, que é aquela ponte que eu mostrei, vindo ali de São Francisco, e você já está aqui nessa área, que é uma área de serra de reservas ambientais. E é nessa área em que eu fiquei fazendo as vigílias. E aí eu vou mostrar um pouquinho do equipamento que eu usei lá para as vigílias. Eu usei um tripé com 2 conexões, uma com um telescópio acoplado e outra com um celular. E foi desse telescópio que eu fiz algumas imagens ali de luzes que eu vou mostrar daqui a pouco no Oceano Pacífico. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona esse tipo de tripé. Então tem um celular acoplado no telescópio e no outro tem só um celular para poder apenas guiar. E eu usei um telescópio de viagem Celestron. Um telescópio que vai ter uma aproximação mais ou menos ali de 40 vezes. Não dá para ser um zoom muito alto, senão você for um objeto em movimento, movimentando um pouco, vai ficar muito difícil você conseguir enquadrar. Então tem que ser um telescópio relativamente pequeno. Acho que deu um bom aumento, por isso que eu escolhi esse Celestron. Aí você vê que a bandeira que eu estou filmando está bem longe, né? Quase não dá para ver aqui na imagem.
E aí eu faço uma comparação, né? Com o Samsung Galaxy S23 Ultra no seu zoom máximo. Então você vê aqui que a imagem bem amplitude e a qualidade da imagem bem diferente. Olha a diferença em relação ao telescópio aí. E agora eu vou deixar vocês aí com um filminho final aí. Que eu vou comentar depois sobre esse filme, mas eu deixo aí com vocês aí como um filminho final de umas luzes que eu filmei durante a vigília no Oceano Pacífico. Deixa eu colocar aqui, vou me tirar da tela aqui para ficar mais bonito. E fiquem com esse filminho final.